Olá meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Coisas Santas, Cães, Pérolas e Porcos. Coisas Santas, Cães, Pérolas e Porcos. Aproveitando, lembrando irmãos, que se você é inscrito, deixe o seu like, o seu joinha, se você gostar do conteúdo. E se você não for inscrito, você se inscreva, divulgue, use esse canal para evangelizar. Amém? Dito isso, o tema está em Mateus 7,6. Mateus 7,6 que diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem aos porcos as vossas pérolas, para que pisem com os pés e despedacem. Amém. Irmãos, você que está acostumado a ler a Bíblia, que você sabe manejar bem a palavra, você já deve ter visto essa passagem. E é muito comum os escritores da Bíblia usarem animais como figuras de comparação. Usa animal na Bíblia toda. Você tem lá em Lucas 13:32 o próprio Jesus chamando Herodes de raposa. Você tem ali em Mateus 23:33 os fariseus sendo chamados de serpentes, raça de víboras. Você tem ali os seguidores de Jesus comumente chamados de ovelhas. O próprio diabo, Satanás, sendo chamado de leão, serpente, dragão e assim por diante. E naquela época, os líderes corruptos, também vale para hoje, sendo comparados a lobos. Então a Bíblia fala muito disso. E eu tenho, só para dar um exemplo aqui, de um animal, eu tenho um cachorro e tem a ver com o versículo que a gente leu, de dar as coisas santas para os cães. Eu tenho um cachorro que outro dia estava cortando um pedaço de frango e tinha um pedacinho de sebo sobrando. O cachorro estava ali esperando alguma coisa ali, caiu um pedaço de carne, e aí tinha aquele pedacinho de sebo, eu joguei para ele. Ele pegou no ar, engoliu, acho que ele nem sentiu o gosto. Isso foi na hora do almoço. Na hora da janta, eu fui fazer uma outra comida. Eu acho que eu ia fazer um pastel. Então eu estava com carne moída, uma carne melhor, temperada, uma carne sem gordura, uma carne de primeira. E aí o cachorro também estava ali, ele sente o cheiro. Eu fiz uma bolinha de carne e joguei para ele. Da mesma maneira que ele comeu o sebo, ele engoliu a carne e nem sentiu o gosto dela. A reação, tanto para uma coisa muito boa como uma coisa ruim, foi a mesma. Ele não experimentou, ele não degustou, ele não apreciou, ele simplesmente engoliu. Igual é o porco, irmãos. Se você colocar no chiqueiro, no chão, um monte de pedra ou um monte de pérola, ele vai pisar do mesmo jeito. Ele não vai olhar as pérolas e falar assim: olha, eu não posso pisar aqui porque eu vou estourar essa pérola que vale muito. Não, ele vai pisar, para ele tanto faz. Para ele não faz diferença. Nessa passagem, Jesus não está falando de comida para o corpo, ele está falando de coisas espirituais, tipo cães espirituais. É isso que ele fala aqui: pessoas que não valorizam as coisas do Espírito Santo, pessoas que não valorizam as coisas espirituais. Um exemplo disso, irmãos, é assim, só para você lembrar. Puxa para a memória, quantas pessoas você já tentou, para quantas pessoas você tentou mostrar a salvação? Quantas pessoas você tentou levar Jesus, falar do Evangelho e falar: olha, não quero ouvir, não me fala disso, vai estragar nossa amizade, deixa isso para lá. Se você ver Mateus 14, o próprio Jesus falando aos apóstolos, ele fala assim: se alguém não vos receber, quando você vai levar a palavra, nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquele lugar ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em outra tradução diz assim: o pó dos vossos pés será por testemunha que aquela pessoa não quis ouvir a palavra. Tem gente, irmãos, que você tem que insistir para dar comida, mas tem gente que você quer dar comida, mas ele não quer algum tipo de comida. Ele não está com fome para aquilo. Quem está com fome come um churrasco ou come um ovo. Mas quem já não quero ovo, não, eu só quero se for isso. Então a pessoa não está com fome. É isso aqui. Essa reação da pessoa quando você apresenta, quando você apresenta a palavra de Deus, pela reação você sabe se aquela pessoa está mais para cão
ou mais para a ovelha. Jesus, irmãos, na Bíblia, ele ensinou que a sua palavra não deve ser exposta o tempo todo para pessoas que são profanadores, pessoas indignas, pessoas que são inimigos de Deus. A palavra é para todos, mas quando você começa a falar, ele começa a profanar, ele não vale. Irmãos, deixa isso para lá, vai para outro lugar. Em Mateus 7, que é inclusive o começo desse capítulo, a Bíblia fala, Jesus falando, ele fala sobre o julgamento. Só que ele fala sobre o julgamento, ele proíbe o julgamento hipócrita. Mas o que é o julgamento hipócrita? É aquele julgamento onde você vai julgar e ver só os erros, julgando uma pessoa sem olhar para si mesmo. Ele fala sobre a trave no olho do seu, no cisco, no olho do seu irmão, mas não olha para a trave no seu. Isso é o que ele fala. Ele proíbe, Jesus proíbe o julgamento hipócrita. Para você ver que o verso-chave da nossa mensagem, ele mostra isso. Porque na verdade você tem que julgar, mas o julgamento justo. Porque se você não julgar, você não vai saber quem é cão e quem é ovelha. E é isso que você tem que saber, para você poder continuar pregando, anunciando a palavra, ou deixando para lá. É isso que ele fala aqui. Jesus, ele queria que os apóstolos, e hoje ele quer que os discípulos, nós avaliemos para quem a gente vai ensinar, para quem a gente vai dar destino para isso aqui. Qual é o destino da palavra de Deus? Para todo mundo? Vamos ver, vamos avaliar, vamos olhar a reação para saber quem é a pessoa, se vale a pena ou não. Como eu falei no começo da mensagem, falando sobre cão. O cão, irmãos, na época da Bíblia, na época que foi escrito, não era igual é hoje. Os cães, eles eram animais violentos, eles andavam em bandos, eram selvagens, eram animais perigosos e eram animais agressivos, igual o cachorro do mato hoje, eram animais perigosos. Não é um animal doméstico igual um petzinho que você vai lá e brinca. Não, eles eram desse jeito que eu falei. Inclusive os judeus, eles tinham uma certa antipatia pelos cães. Eles tinham uma repulsa por cães e por porcos, porque porcos, porque a Bíblia falava que o porco era um animal imundo. Então eles eram rejeitados pelos judeus. E é isso que Jesus fala. Jesus se refere no texto às pessoas que rejeitam a sua palavra, pessoas que rejeitam o seu ensino, pessoas que rejeitam a sua doutrina, pessoas que zombam de quando você vai falar, pessoas que escarnecem, pessoas que não entendem e não percebem o valor do Evangelho, o valor da palavra de Deus. Como um porco não sabe se é uma pedra ou se é uma pérola. Para finalizar, entenda uma coisa: a pregação do Evangelho, para quem você vai anunciar, ela tem que ser valorizada. Temos que discernir, temos que julgar para quem a gente vai anunciar e continuar anunciando, e para quem a gente fala uma vez e deixa para lá, deixa a sua própria sorte. A gente tem que pregar para todo mundo, mas entenda uma coisa: se a pessoa não quer, deixa ela com a vontade dela. Para finalizar, Salmo 1. Salmo 1 fala um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se é o ímpio, deixa ele para lá, não vai andar com ele. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Percebeu que ali só tem pecador, a pessoa não quer mudar, deixa ele para lá. Terceiro, e tem a ver com a mensagem, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pessoas que ficam zombando da palavra de Deus, zombando da Bíblia, zombando de tudo que é sagrado. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Venha nos mostrar, nos ajudar, se nós julgarmos, para que nós tenhamos de anunciar a tua palavra, anunciar o teu evangelho, que veio cada vez, Pai querido, ao agregar mais dentro da tua casa, na tua igreja. Ó Senhor, ajuda nessa mensagem, ajuda para que nesse trabalho, nessa obra, faça conforme a tua santa vontade, é que eu te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu te peço, irmãos, divulgue esse canal, se inscreva, ativa o sininho. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.